27 de dezembro de 2024. Nesta sexta-feira, terceiro dia da oitava de Natal, a igreja celebra a festa de São João Apóstolo e Evangelista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sextou, louvado seja Deus. Chegamos ao fim de mais uma semana, iniciando o fim de semana. Nós estamos em festa essa semana, oitava de Natal, com esse clima tão gostoso de paz, de fraternidade, de alegria, não é? Uma alegria, meus queridos. Obrigado por você participar desses momentos de oração. Obrigado por você, junto comigo, refletir todas as manhãs a palavra de Deus, a vida dos santos. Desejo a você um Feliz Natal. Dentro de toda a oitava, nós católicos ainda vivenciamos o mesmo espírito, o mesmo mistério do dia 25 de dezembro, né? Louvado seja Deus. E hoje a igreja celebra a festa de São João Evangelista e também apóstolo, né? Antes de partirmos para a reflexão da palavra que a igreja nos propõe hoje, como primeira leitura, é sempre importante nós refletirmos um pouquinho sobre a vida do santo, né? Quem foi São João Evangelista? Aquele que também foi o apóstolo de Jesus, um dos 12. Então, João, ele é o autor, o próprio nome diz evangelista, de um dos 4 evangelhos canônicos, o Evangelho de São João. Ele também é o autor de 3 cartas do Novo Testamento, as cartas chamadas Cartas de São João, e também ele é o autor do texto do livro do Apocalipse de São João, que é o último livro da Bíblia. João era filho de Zebedeu, também era irmão de Tiago, na descendência cristã, né? Na tradição cristã, chamaram Tiago maior, então era irmão de João. Ele vivenciou, junto de Pedro e de Tiago, seu irmão, os principais momentos da vida de Jesus Cristo. O momento, por exemplo, da transfiguração, em que Jesus se transfigura para eles 3, na frente dos 3. O momento em que Jesus vai no Horto das Oliveiras e sua sangue, né? A agonia de Jesus, assim chamada pela tradição católica. João estava lá, junto de Pedro e de Tiago, né? Então nós vemos na figura desses 3 apóstolos, e em João, de maneira muito mais singular ainda, certa intimidade com Jesus, né? Nós vemos essa questão da intimidade lá na última ceia, quando João, para tentar saber quem seria o traidor, né? Porque Jesus tinha anunciado, um dos 12 irá me trair, né? E João reclina a sua cabeça no peito de Jesus, né? Nós nunca não acompanhamos este gesto, esse tipo de gesto que mostra intimidade com nenhum outro apóstolo, né? Inclusive no seu texto, no seu evangelho, João ele não se dirige a si mesmo por meio do seu nome. Ele sempre fala o discípulo que ele amava, né? O discípulo que ele amava, mostrando que mesmo diante dos 12 apóstolos, nós temos os 3 que eram os mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, e mesmo diante dos 3, João era o mais íntimo, o mais afetuoso, né? Aquele amigo de verdade. Certamente Jesus partilhava com ele grandes situações da sua vida, os seus desgostos, suas tristezas, seus medos, enquanto ser humano. Então, nós vemos intimidade por parte de João. E João fala muito do amor nos seus textos, né? Pode ver no Evangelho, na última ceia, ele vai falar do novo mandamento do amor, né? Também nas cartas, o capítulo 4 da primeira carta dele, que ele escreve, vai falar que Deus é amor, e ele vai fazer uma reflexão intensa sobre o que é o amor de verdade que ama, não quem
retribui, mas ama o inimigo, né? Então, João é um escritor, né? Um escritor muito profundo teologicamente, né? Muito profundo. E é interessante que João estava, o único apóstolo que estava aos pés da cruz, quando Jesus foi condenado, foi crucificado, é o único que se manteve lá, claro que ainda na retaguarda, né? Ainda meio que com medo, mas ele estava lá junto da Virgem Maria e das outras mulheres, e inclusive Jesus entrega aos seus cuidados sua mãe, entrega também aos cuidados de sua mãe a própria pessoa de João, que João representa os apóstolos, representa a igreja que é entregue aos cuidados da mãe de Jesus, né? Isso é muito bonito, muito bonito. João ele é representado na teologia, né? Nós vemos com a imagem de uma águia, porque nós temos 4 evangelhos. Os outros 3, eles são muito parecidos, por isso nós os chamamos de sinóticos, né? E João ele é um evangelho diferenciado dos outros 3, né? Porque ele tem uma visão muito mais elevada, uma teologia muito mais aguçada, muito mais apurada e muito mais profunda. Por isso a imagem que representa João é de uma águia, que uma águia, ao contrário dos outros animais, ela enxerga as coisas por de cima, de maneira muito complexa e muito mais abrangente, né? Esse é o sinal. E depois nós vamos ver que João, ele vai criar as chamadas escolas apostólicas, né? Ele não foi martirizado como os outros apóstolos. Os outros apóstolos, todos eles foram martirizados, foram assassinados, derramaram seu sangue por Cristo, e João não. Talvez, ou nós podemos até ter uma certa certeza disso, né? Talvez Deus tenha preservado João do martírio para que ele cuidasse da Virgem Maria até o fim, né? Até que ela fosse arrebatada ao céu. E ele assim o fez, né? Por isso ele criou as escolas apostólicas, e depois nós vamos ver na tradição da igreja, na era subapostólica, que é a segunda era depois dos apóstolos, né? Que muitos santos estudaram na escola de São João, né? Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo. Policarpo era um discípulo fiel e que tinha contato direto com João, né? A era subapostólica, os santos que viveram depois dos apóstolos. Então ele deixou um legado muito importante da sua experiência íntima com Jesus. Aqui já vai um ponto para a nossa reflexão, né? Nesta sexta-feira, né? O que nós temos deixado para a posteridade, né? O que nós temos deixado ensinado para aqueles que já estão depois de nós e que vierem depois de nós, né? Olha, minha gente, é bem verdade que tem muita gente que não deixa nada de bom para a sua descendência. Só maus exemplos, né? Só situações difíceis a serem resolvidas pela posteridade, né? O que nós temos deixado? João, evangelista e apóstolo, deixou um legado de muita sabedoria, conhecimento e muito amor por Deus. Para a gente refletir também, né? Nós temos ensinado os nossos aquilo que é essencial na vida, porque a gente pode transmitir para as pessoas, para aqueles que são continuadores, né? Nós podemos transmitir tantas coisas, né? Dinheiro, trabalhos, heranças e tantas coisas, mas e os valores, né? E aquilo que de fato deve ser amado e priorizado na vida humana? Será que nós temos ensinado a nossa posteridade isso? Talvez não. Então, para a gente refletir, que a gente tem muito a fazer aqui ainda, não é verdade? João, como eu disse, ele não foi martirizado, ele não foi assassinado, morto, né? Inclusive ele foi exilado na ilha de Patmos, né? Assim chamado, quando ele vai escrever o Apocalipse, ele está exilado, padeceu grandes sofrimentos, mas não foi martirizado, assassinado. E o centro de todos os textos do Evangelho de João, de suas cartas, do Apocalipse, é o ato de amar a Deus. Por isso que na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, João conclui: Deus é esse amor do qual eu tanto falei. Deus é amor, né? Então, muito bonito, um testemunho muito lindo que João nos dá.
E hoje nós vamos refletir um pedacinho da sua primeira carta, a primeira carta de São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se, e nós a vimos, e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos essas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós vemos no comecinho da carta de São João uma parte que não pode ser caracterizada como introdução, porque o escritor não se apresenta, ele não fala o assunto que ele vai discorrer, né? Nós podemos chamar esse texto inicial da carta de prólogo, né? De prólogo. Como nós sabemos que é de João? Porque muito se assemelha ao Evangelho, ao quarto Evangelho, né? Se nós pegarmos o prólogo do Evangelho de São João, a gente vai perceber, nossa, mas o texto é muito parecido. Aí está uma característica desse escritor da era apostólica, que é a de João, né? Uma característica de elevação, uma teologia bem formulada, uma teologia elevada, uma busca de conhecimento de Deus, não somente a partir das experiências que nós vivemos, mas a partir de uma exposição linguística, né? Então João, ele quer descobrir quem é Deus, né? No Evangelho nós vimos, foi proclamado esse Evangelho no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, né? Quem foi à missa do dia de Natal escutou, né? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mais ou menos o que João está expressando aqui também na sua carta. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, aqui ele está tentando mostrar que aquele que é eterno, né, que habita no princípio, na eternidade, a palavra, o verbo, ele agora se deixou ser tocado. Que bonito isso. Eu falava isso na minha homilia do dia de Natal. A beleza da religião cristã, né? Nós somos cristãos. A beleza da nossa religião, a beleza de nós sermos discípulos de Jesus, está em dizer que nós seguimos um Deus que não está lá, longe, distante de nós, mas um Deus que se permite ser tocado. E não tocado de qualquer forma, como nas religiões pagãs, em que os deuses eram tocados por meio de imagens, por meio de bezerros, de ídolos, a chamada idolatria. Não, o nosso Deus se deixa ser tocado de maneira humana. Ele habitou entre nós, ele caminhou aqui, ele viveu com as pessoas o tocavam, as pessoas o abraçavam, as pessoas conversavam com ele, as pessoas choravam com ele, sorriam com ele, as pessoas também recebiam dele repreensões, as pessoas também os repreendiam, porque ele se submeteu a ser educado, a crescer, a se modelar dentro de uma família humana. Olha a tamanha humildade de Deus, somente para nos deixar tocá-lo. Nós o vimos e o ouvimos. Esse que no princípio era a palavra eterna. Olha que bonito isso, minha gente, né? Deus cheio de humildade, né? Aliás, a humildade é um dos atributos de Deus mais elementares, digamos assim, né? E aí ele vai dizer assim: de fato a vida manifestou-se e nós a vimos, somos testemunhas. E a vós nós anunciamos a vida eterna.
nós vimos a vida, a fonte da vida. Minha gente, celebrar o Natal de Jesus, nós estamos dentro da oitava de Natal, hoje é o terceiro dia da oitava de Natal, e nós refletimos muito sobre o ato de viver, né? Viver. Natal não é um momento de nós aguçarmos sentimentos bons, e daqui a alguns dias, esses sentimentos aguçados, eles vão esmorecer e nós vamos seguir a nossa vida. Natal não é sentimento. Tem muita gente que vive assim, né? Tem muita gente que vive assim e na sua fala, na sua descrição do Natal diz: o Natal é um momento de grandes alegrias e sentimentos bons, né? Pode até ser, mas é muito mais do que isso. Natal é tempo de nós refletirmos que a vida verdadeira, a felicidade verdadeira vem de Deus. E nós nos questionarmos se nós estamos vivendo em Deus. Porque se a vida verdadeira vem de Deus e nós não estamos em Deus, nós não somos pessoas realizadas, felizes, plenas. É o tempo de refletir isso, né? Por isso que nós, nesse tempo, nós contemplamos de maneira cada lugar tão iluminada, as árvores de Natal, que estão por aí todas iluminadas. São tantas belezas, brilhos distintos, cores distintas, mas em cada canto, em cada esquina que nós vemos uma árvore de Natal montada nas varandas, dentro das casas, né? Nos estabelecimentos, nas lojas. Árvore que representa o Cristo, que produz fruto de verdadeira alegria, de verdadeira realização humana. E também nos representa. Será que nós estamos produzindo frutos de alegria, né? Se nós pudéssemos nos descrever como uma árvore de Natal hoje, quais cores seriam as bolas que estariam suspensas em nossos galhos? Coloridos, de alegria, reluzentes, brilhantes, com luzes e mais luzes, representando a fé, a esperança, o amor? Ou bolas apagadas, negras, pretas, né? Escuras, representando muitas vezes uns sentimentos que às vezes nos traem, nos afastam de Deus, né? Para a gente refletir um pouquinho, a nossa caminhada dentro dessa perspectiva, desse mistério tão grande. Natal, minha gente, não é rememorarmos um evento de mais de 2000 anos atrás, falando, que bonitinho, né? Um homem, uma mulher, José e Maria, e uma criança deitada em faixas, um monte de animaizinhos e 3 reis que chegam com presentes, e isso é o nosso Natal. É uma cena muito bonita, instituída por São Francisco de Assis, mas isso tem que ir além, né? Isso tem que servir para que nós entremos nesse mistério de renovação, de renascimento, de alegria. Às vezes a gente vive uma vida muito ruim, minha gente. No fundo, concluindo para vocês, né, para a nossa reflexão de hoje, né, Deus é a fonte da vida. E por que nós vivemos mal? Né? Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e uma pessoa estava dizendo, né, por que as pessoas elas se decidem deliberadamente a viver mal, a fazer diferença entre as pessoas, a não aceitar o outro, a não querer o outro junto do seu grupo? Por que as pessoas se decidem deliberadamente a fazer acepção de pessoas, a ter preconceito das pessoas? Por que as pessoas se decidem por viver a divisão, por viver maus sentimentos, a falta de perdão, a discórdia, as dissensões, né, o rancor, as mágoas? Por que as pessoas se decidem a viver tão mal, nessa vida que é tão breve, nessa vida que é tão pequena, que passa tão rápido, né? Minha gente, as pessoas passam, a vida passa, né? Os momentos passam. Por que nós somos tão baixos em relação a viver a vida de Deus, quando nós poderíamos ser como águias, como João assim o era, enxergava por de cima, que o mais importante é simplesmente amar. Simplesmente amar. O amor exige às vezes esforço, paciência, silêncio.
O amor exige, às vezes, uma locomoção de nós mesmos, das nossas comodidades. Mas ele entendeu o que é o ato de amar. João entendeu. Por isso que ele fala tanto de amor. A vida é pequena, curta, breve. Não desperdicemos a vida com coisas que não vale a pena, minha gente. Não desperdicemos. É para isso que serve o tempo do Natal. Para uma revisão de vida. Se isso não acontece, se não acontecem transformações na nossa postura, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de enfrentar as pessoas, no nosso jeito de abordar as pessoas, no nosso jeito de enxergar a vida, no nosso jeito de agir diante de tantas provocações externas, se não há transformação nisso, não serve de nada bolas coloridas pregadas nos galhos da árvore de Natal. Não serve de nada um presépio reluzente. Não serve de nada lâmpadas a iluminar as varandas, se não há transformação de vida. Esse é o grande ensinamento que João, evangelista, apóstolo de Jesus, deixou para nós. Que Deus nos ajude a entrarmos com a vida e com disposição, né? Tem que ter disposição. Eu quero ser um ser humano melhor. Eu preciso ser um ser humano melhor. Tem que ter disposição, tem que ter querer. Eu digo sempre nas minhas homilias. E às vezes as pessoas entram num ouvido e saem no outro. Nós precisamos parar de perder tempo com coisas que não fazem sentido. E viver o essencial da vida, que é o amor a Deus e ao próximo. Sem acepção. Sem buscar mérito. Sem buscar retribuição. Estamos conseguindo? Isso vai determinar quais têm sido nossos frutos espirituais. Natal não vale de nada se não acontece essa revisão de vida. Que Deus nos ajude. Desejo a você um bom fim de semana. Sextou! Minha gente, ainda estamos carregando em nosso peito esse espírito natalino de alegria, de paz. Que nós possamos alimentar isso, viver, beijar, abraçar, dizer o quanto as pessoas são importantes. Que nós possamos nos deleitar nesse espírito natalino e que ele possa ser instrumento de grandes transformações nos nossos relacionamentos, nos nossos corações. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.